Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de Manual dos Professores. Bem-vindos à Escola Unicista. Sou a Bruna, mentora terapêutica, e estou aqui hoje para conduzir mais uma vez os estudos do livro Um Curso em Milagres. Todas as terças, junto com a Clayton, estou aqui, que nós estamos estudando, o Manual de Professores, estamos nos aprofundando muito sobre o que é a verdadeira cura, na visão de Um Curso em Milagres, nessa visão da unicidade. Hoje irei conduzir sozinha, a Clayton não pode estar aqui com a gente, mas semana que vem ela volta. Então eu peço que você esteja aqui junto comigo, com teu estado de presença. Respira fundo, se abra para o novo. Abra tua mente para receber um novo ponto de vista, com muita amorosidade, certo? Então, vamos dar seguimento hoje no Manual de Professores, na página 22. Nós vamos estudar A Cura é Certa. Então, para quem tem o livro, já vai aí dando uma olhadinha. Deixa eu só enviar aqui para umas pessoas. E vamos começar. Então, página 22. A cura é certa. A cura é sempre certa. É impossível deixar que as ilusões sejam trazidas à verdade e manter ilusões. A verdade demonstra que as ilusões não têm valor. O professor de Deus viu a correção dos seus erros na mente do paciente, reconhecendo-a pelo que é. Tendo aceito a expiação para si mesmo, aceitou-a também para o paciente. Vou ler novamente esse começo. A cura é sempre certa. É impossível deixar que as ilusões sejam trazidas à verdade e manter ilusões. A verdade demonstra que as ilusões não têm valor. O professor de Deus viu a correção dos seus erros na mente do paciente. Olá, Giovana, seja bem-vinda. Estamos lendo sobre A Cura é Certa. O professor de Deus viu a correção dos seus erros na mente do paciente, reconhecendo-a pelo que é, tendo aceito a expiação para si mesmo, aceitou-a também para o paciente. Na nossa live passada sobre o Manual de Professores, onde nós estávamos falando sobre qual é a função do professor de Deus, nós estávamos explicando que quando, seja um paciente, que chega para quem é terapeuta, seja um amigo, ou seja os seus familiares, quando você está com a sua mente disponível para ver a verdade, nós não damos realidade à separação, ao medo, à doença, ao sofrimento. Só que essa correção é uma oportunidade de expiação para nós que estamos vendo essa cena acontecendo em um amigo, em um familiar, ou conosco mesmos, Ou então quando a gente vê uma notícia no Instagram, vê alguma coisa, alguma tragédia acontecendo na televisão, é uma oportunidade de expiação para quem está vendo e para aqueles que estão vivenciando. Só que o professor de Deus não necessariamente precisa falar. Ele só precisa aceitar para si, dentro da tua própria mente, reconhecer que a única coisa que existe é amor. E dessa forma, o professor de Deus se torna um canal de expansão desse amor. E a cura se dá no momento que eu corrijo a minha mente, no momento que eu corrijo a minha percepção. Olá, Cláudia, seja bem-vinda. Então, vou ler novamente esse comecinho e percebe o seguinte, ó. O professor de Deus viu a correção dos seus erros na mente do paciente. Então, o professor de Deus, aquele que está observando a cena de fora, está vendo ali o sofrimento, a separação e a dor.
Ele observa que ele só está vendo aquilo porque dentro da tua própria mente existe uma crença de separação. Ele acredita ainda na morte, ele acredita na doença, ele acredita no sofrimento. Então, não necessariamente ele vai vivenciar aqui no seu próprio corpo, na sua própria história individual, mas ele vai projetar isso fora e pode enxergar isso em outras pessoas. Então, o professor de Deus viu a correção dos seus erros na mente do paciente, reconhecendo-a pelo que é, reconhecendo aquela ilusão como ilusão, tendo aceito a expiação para si mesmo, aceitou-a também para o paciente. Essa é a função do professor de Deus, reconhecer a ilusão como ilusão. Em alguns momentos você vai ter oportunidade de falar, em alguns momentos você será apenas uma presença, se lembrando da verdade. Então observe como é muito sutil que se dá esse processo de cura. Então vou recomeçar aqui no 1. A cura é sempre certa. É impossível deixar que as ilusões sejam trazidas à verdade e manter ilusões. A verdade demonstra que as ilusões não têm valor. O professor de Deus viu a correção dos seus erros na mente do paciente, reconhecendo-a pelo que é, tendo aceito a expiação para si mesmo, aceitou-a também para o paciente. O que acontece, porém, se o paciente usa a doença como um modo de vida, acreditando que a cura é uma forma de morte? Quando isso é assim, uma cura repentina poderia precipitar uma depressão intensa e um sentido de perda tão profundo que o paciente poderia até mesmo tentar destruir-se. Não tendo motivos para viver, pode pedir a morte. A cura tem que esperar para sua própria proteção. É muito profunda essa parte, já eu leio de novo. Vamos entender o seguinte, né? Eu, por exemplo, como terapeuta, já atendi pessoas em profunda depressão, onde ela se coloca naquele lugar de vítima de forma inconsciente. Ela acredita que não tem força para viver, não tem força para sair daquela situação. E por se ver dessa forma, ela acredita que sempre precisa do outro para cuidar de mim, para me prover questões financeiras ou um apoio emocional, e que sozinha ela não dá conta. É uma crença. Ela acredita e ela vivencia aquilo com toda a sua verdade. E no decorrer do processo terapêutico, nós vamos conduzindo a pessoa para que ela se lembre da verdade, de que ela é a extensão desse amor e que ela pode sim sair desse buraco no qual ela mesma se enfiou. Mas e se ela não escolhe fazer isso? Se ela acredita que não existe vida sem ser uma vítima? Se ela acredita que ela não tem força suficiente e que ela precisa muito do outro? Se ela acredita que ela tem traumas terríveis nos quais nessa vida ela jamais vai poder se recuperar? Ela cria uma resistência. E quanto mais eu a forçá-la a sair dessa forma, sem ser de uma forma amorosa, quanto mais eu insistir, mostrar, pressionar para que a pessoa olhe para a verdade, ela se afasta. Na terapia, em geral, ela desiste da terapia. Ela segue outro caminho, ela acha que não precisa mais, porque ela tem que pagar um preço, né? Ela tem que desistir da ideia de que ela não é capaz. Desistir da ideia de que ela não pode ser feliz. E talvez ela não possa conviver com isso. Porque quando ela sair da historinha de vítima, ela acredita que talvez ela não vai ser amada, as pessoas não vão dar mais atenção para ela. Porque percebe que existe um ganho por trás de cada doença, por trás de cada problema, por trás de cada vício. Existe um ganho inconsciente. Talvez a pessoa precisa de atenção, que não recebeu ali do pai e da mãe, e ela acaba projetando nas suas relações. Talvez seja uma doença no corpo que faça com que todo mundo da família pare tudo o que está fazendo para ela ter aquilo que quer.
Então, o que ela queria de fato? Era uma solicitação de amor. Ela queria ser amada, ela queria ser vista. E de formas normais e amorosas ali, ela não conseguiu vivenciar isso. Então, ela projeta para si mesma um equívoco, através de uma doença biológica, uma doença emocional, mental, qualquer tipo de situação que faça com que ela tenha esse ganho primordial. Então, se ela sentir que esse ganho primordial está ameaçado, caso ela se cure, ela não irá se curar. Porque é uma escolha, nós já vemos em algumas lives aqui do Manual de Professores, que se curar de uma doença é uma decisão, que a doença é uma decisão, e a doença é uma decisão contra a verdade. Então, é muito mais profundo, né? Eu vou ler novamente essa parte aqui. O que acontece, porém, se o paciente usa a doença como um modo de vida, acreditando que a cura é uma forma de morte? Quando isso é assim, uma cura repentina poderia precipitar uma depressão intensa e um sentido de perda tão profundo que o paciente poderia até mesmo tentar destruir-se. Não tendo motivos para viver, pode pedir a morte. A cura tem que esperar para sua própria proteção. Saindo um pouquinho desse âmbito de cura, de doença, de morte, eu já vi muito em relacionamentos, tá? Por exemplo, relacionamentos de casais, onde a esposa vem de um contexto onde ninguém da família teve relacionamentos saudáveis e ela tem a oportunidade de vivenciar isso pela primeira vez. Mas a mãe sofreu muito em seus relacionamentos. Então, de forma inconsciente, ela se sabota. Ela não se abre para esse relacionamento, ela não se permite ser feliz, porque ela acredita que ela não pode ser feliz, porque a mãe não foi, porque todos os familiares também não foram, porque é um castigo ou uma maldição hereditária, vários tipos de crenças limitantes que faz a pessoa recusar a ideia de ser amor e de vivenciar esse amor. Então, percebe que para sustentar essa crença, ela sacrifica até o próprio relacionamento. Porque se de repente o meu casamento der certo, então talvez não é verdade que casamento é uma instituição falida. Se o homem no qual eu estou aqui compartilhando a minha vida tem respeito, amor recíproco, talvez algum homem deva prestar. Mas eu vou contra essa crença desse meu sistema familiar. Então, olha como é profundo. Então, para mim, não é contra essa fidelidade, eu sacrifico o meu próprio relacionamento. Porque eu preciso pertencer à ideia da minha família. Observem. Quando isso é assim, uma cura repentina poderia precipitar uma depressão intensa e um sentido de perda tão profundo que o paciente poderia até mesmo tentar destruir-se. Destruir o próprio corpo, destruir as suas relações, destruir qualquer coisa. Não tendo motivos para viver, pode pedir a morte. A cura tem que esperar para sua própria proteção. Nesse sentido aqui, a cura tem que esperar para sua própria proteção. O curso em Milagres, ele tem um caminho muito amoroso de expiação para que a gente se lembre da verdade, né? Um dos caminhos são as práticas dos exercícios, para que todo dia a gente se lembre um pouquinho dessa nossa real identidade. Então, quando nós estamos vivenciando aqui, eu tô aqui nesse corpinho de Bruna, tendo todas essas experiências, para que eu me lembre. É interessante que as minhas expiações sejam o mais amorosas possíveis, para que eu tenha tempo de me lembrar. Então, aqui quando diz nessa parte, a cura tem que esperar para sua própria proteção, quer dizer que o Espírito Santo irá esperar a minha decisão, a minha escolha. Se eu quiser ficar uma eternidade aí, vivenciando essa roda de samsara e processos de reencarnação, e sempre escolhendo o ego e não querendo ver a verdade, tudo bem. A voz do Espírito Santo em nós é sempre amorosa.
não tem pressa. O amor está ali e sempre estará. O amor é imutável, o amor é a nossa real identidade. Está ali, no momento que eu quiser abrir os olhos e ver. A cura sempre será posta de lado quando seria vista como uma ameaça. No instante em que é bem-vinda, lá está. Onde a cura foi dada, ela será recebida. O que é o tempo diante das dádivas de Deus? Muitas vezes, no decorrer do livro-texto, nos referimos à casa do tesouro, disposto igualmente para quem dá e para quem recebe as dádivas de Deus. Nenhuma se perde, pois só podem aumentar. Nenhum professor de Deus deve sentir-se desapontado caso tenha oferecido a cura sem que ela seja aparentemente recebida. Não lhe cabe julgar quando a sua dádiva deve ser aceita. Que ele esteja certo de que ela foi recebida e confie em que será aceita quando for reconhecida como uma bênção e não uma maldição. Nenhum professor de Deus deve sentir-se desapontado caso tenha oferecido a cura sem que ela seja aparentemente recebida. Então aqui nós precisamos ter muito cuidado, tá? Orai e vigiai. Você que está disponível para ser um professor de Deus, quando você começa a entregar para o Espírito Santo aquela situação, aquele equívoco, aquela doença, rapidamente o ego vem e fala: nada aconteceu, tá vendo? Aquela pessoa não se curou. Olha o problema que você se enfiou. Como que você vai arrumar a solução para isso? Você tá aí, tá orando, tá pedindo, tá entregando pro Espírito Santo, tá meditando, tá estudando um curso em milagres e a sua vida está virada do avesso. Então, nesse momento, a gente entra naquela ansiedade de querer ver a solução. E às vezes querer ver uma solução aqui no plano físico. Mas lembre-se sempre que a cura é na mente e é nessa mente coletiva. O meu único papel aqui é reconhecer a ilusão como ilusão e me lembrar que a única coisa que existe é amor. Então, nas minhas projeções, às vezes eu vou vivenciar histórias com meu filho, com meu marido, com colegas próximos, colegas de trabalho, situação financeira, doenças, né, no corpo biológico ou emocional, e vou sentir que não estou vendo a cura. Então a gente entra naquela ansiedade, o ego entra na frente e a gente acredita que a cura não foi feita, não foi recebida. Então temos que tomar muito cuidado para não entrar nesse dilema do ego, porque às vezes o ego vai usar até mesmo um curso em milagres para que a gente permaneça no equívoco. Oi, Claita, seja bem-vinda. Então observe aqui o 2, vou ler novamente. A cura sempre será posta de lado quando seria vista como uma ameaça. No instante em que é bem-vinda, lá está. Onde a cura foi dada, ela será recebida. E o que é o tempo diante das dádivas de Deus? Então, o que é o tempo diante das dádivas de Deus? Esse tempo linear de eu quero uma solução para ontem, eu entreguei essa situação para o Espírito Santo, isso precisa ser resolvido imediatamente, é uma percepção do nosso ego. Porque o que é o tempo diante das dádivas de Deus? Muitas vezes, no decorrer do livro-texto, nós referimos à casa do tesouro disposto igualmente para quem dá e para quem recebe as dádivas de Deus. Nenhuma se perde, pois só podem aumentar. Nenhum professor de Deus deve sentir-se desapontado caso tenha oferecido a cura sem que ela seja aparentemente recebida. Não lhe cabe julgar quando a sua dádiva deve ser aceita. Que ele esteja certo de que ela foi recebida e confie em que será aceita quando for reconhecida como uma bênção e não uma maldição.
Neste momento, nós trabalhamos a nossa confiança, que é uma das características dos professores de Deus. Temos lives sobre isso também. Porque no momento que eu faço uma entrega para o Espírito Santo, que eu reconheço a ilusão como ilusão, e eu reconheço que a única coisa que existe é amor, acabou aí. Essa é a minha única função. Eu não posso entrar nesse estresse, nessa ansiedade de querer ver um resultado aqui no plano físico. Ou até mesmo de que a pessoa aceite isso. Como eu disse aqui no comecinho, muitas vezes a pessoa acredita que se ela abandonar aquela doença, ela vai perder o ganho primordial no qual ela fez para ter essa doença. Então, se ela se curar, ela não terá mais atenção dos seus familiares. Ela terá que ter autorresponsabilidade, cuidar da própria vida, sair para trabalhar, fazer dinheiro, tomar a decisão de sair de um relacionamento. E a autorresponsabilidade tem um custo que às vezes a pessoa não está disposta a pagar. Então, por mais que eu esteja ali, estou atendendo a pessoa, por exemplo, estou entregando, estou reconhecendo aquela ilusão como algo ilusório, estou lembrando que ela é a extensão desse amor. Talvez ela não vai progredir no seu processo terapêutico. Ela prefere estar do jeitinho que está, porque ela terá que pagar um preço para sair disso. Existe um preço a ser pago para ver a verdade, e o preço disso é tirar toda a realidade da separação. O preço de ver a verdade é o mundo que criamos. Então, quanto nós estamos disponíveis para abandonar esse mundo que criamos? As nossas percepções, os nossos rótulos, essa nossa ideia equivocada de pertencimento. Então, como professor de Deus, a minha única função é reconhecer o ilusório como ilusório e reconhecer que a única coisa que existe é amor. Acabou aí. O resto vem do jeito que tiver que vir. No tempo, de acordo com aquilo que a pessoa está aceitando para si. Então, é o momento da gente também trabalhar a nossa confiança e esse verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele não exige, ele não tem pressa. O amor é. Então, como canal desse amor, eu também preciso apenas ser. Apenas ser esse amor. Olha que profundo isso. Então, não lhe cabe julgar quando a sua dádiva deve ser aceita. Que ele esteja certo de que ela foi recebida e confie que será aceita quando for reconhecida como uma função, como uma bênção e não uma maldição. Não é função dos professores de Deus avaliar os resultados das suas dádivas. Sua função é apenas dá-las. Uma vez que tenha feito isso, deram também o resultado, pois esse faz parte da dádiva. Ninguém pode dar se estiver preocupado com o resultado da doação. Novamente, ninguém pode dar se estiver preocupado com o resultado da doação. Isso é uma limitação do próprio ato de dar. E nesse caso, nem quem dá, nem quem recebe possuirá a dádiva. A confiança é uma parte essencial da doação. De fato, é a parte que faz com que o compartilhar seja possível. A parte que garante ao doador que ele não perde, apenas ganha. Seria possível dar uma dádiva e ficar com o que é dado, para ter certeza de que é usado como o doador acha apropriado? Isso não é dar, mas aprisionar. Vou ler novamente. A confiança é uma parte essencial da doação. De fato, é a parte que faz com que o compartilhar seja possível. A parte que garante ao doador que ele não perde, apenas ganha. Então, a confiança, mais uma vez, é uma característica essencial do professor de Deus.
e fundamental nesse processo de cura. A função do professor de Deus é apenas dar a expansão desse amor e confiar que está feito, está consumado, como disse Jesus na cruz. Está consumado, está feito. Eu confio tanto nesse amor unificado que nenhuma ilusão irá permanecer diante desse amor. Ainda que nos olhos aqui do meu ego, ainda que dentro das percepções, a gente esteja vendo separação. Mas a confiança é tão profunda na verdade e na unificação com esse amor, que a gente já sabe que todas as percepções são ilusórias. Agora vamos levar para a prática, né? No dia a dia, um parente seu, como aconteceu com a Claita, por exemplo, que depois ela vai dar o testemunho e a experiência dela, de se despedir, de encerrar um ciclo. Como perceber ali que o corpo é apenas ilusório? Um filho que fica doente, uma situação financeira que você precisa resolver, ciclos nos relacionamentos que se fecham, país que você precisa mudar, trabalho que você precisa encerrar e começar outro. Como a gente pode olhar para todas essas percepções e sustentar a confiança de que a única coisa que existe é o amor e é a unidade. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. A confiança é uma parte essencial da doação. De fato, é a parte que faz com que o compartilhar seja possível. A parte que garante ao doador que ele não perde, apenas ganha. Seria possível dar uma dádiva e ficar com o que é dado, para ter certeza de que é usado como o doador acha apropriado? Isso não é dar, mas aprisionar. E às vezes nós entramos muito nesse equívoco, de achar que sabe o que é o certo para aquela pessoa, de achar que sabe o que o outro deveria fazer. Existem tantos rótulos, né, do que é ser espiritual, do que é ser religioso, o que é ser um terapeuta, um professor de autoconhecimento, um facilitador de um curso em milagres. Como deve se portar, o que deve dizer, qual que é as decisões que deve tomar para a sua própria vida. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a nossa única função é ser extensão desse amor. E esse amor, ele é presente, ele é aqui e agora. Eu não consigo parar para pensar qual vai ser minha decisão amanhã. Se eu parar para pensar nisso, eu já vou estar nas minhas percepções. O que a Bruna, mentora terapêutica, facilitadora de um curso em milagres, deveria fazer amanhã para salvar o mundo? Não sei. Mas o meu ego talvez diga muitas coisas que eu deveria fazer. A única coisa que eu preciso fazer é estar presente. O amor é essa vida eterna que simplesmente se manifesta no aqui e no agora. Então, talvez eu mude de ideia de algumas decisões. Se eu me colocar apenas nesse fluir, nessa presença, o que o Espírito Santo quer de mim, aqui e agora. Eu me coloco para ser um canal da expansão desse amor. Então, eu preciso trabalhar essa confiança o tempo todo. E realmente, na prática, é muito difícil, porque nós entramos nos enredos, nas histórias, né, de um filho que está trazendo uma história, de um parente que a gente está perdendo, de uma situação financeira que precisa ser resolvida. A gente entra nessas histórias e a gente se perde. Então, precisa muito dessa confiança e desse orar e vigiar. Está fazendo sentido para vocês? Vai falando alguma coisa aí depois que eu vou lendo aqui, tá? Então, olha, para reforçar aqui mais uma vez, a confiança é uma parte essencial da doação. De fato, é a parte que faz com que compartilhar seja possível. A parte que garante ao doador que ele não perde, apenas ganha.
Seria possível dar uma dádiva e ficar com o que é dado, para ter certeza de que é usado como o doador acha apropriado? Isso não é dar, mas aprisionar. Eu percebo que um equívoco que a gente tem também é quando a gente acha que a gente está muito espiritualizado, a gente acha que o outro não vai conseguir ter o entendimento que a gente tem, ou não vai conseguir resolver aquilo se eu não ajudar. Todos nós temos em nós tudo o que precisamos para resolver, seja o que for. Nós temos o professor interno, que é o Espírito Santo. Eu tenho, vocês têm, aquele que nunca ouviu falar de um curso em milagres tem, aquele que é fanático religioso tem, aquele que é ateu tem, porque ele é a extensão desse amor. Então, dentro dele existe tudo que ele precisa para resolver, seja o que for. E nós não podemos entrar nesse equívoco de achar que se eu não meter o bedelho ali, se eu não falar, se eu não trazer o que eu acho que é certo, o outro não terá condições de se erguer, de se lembrar. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Porque ali a gente perde a oportunidade de simplesmente doar esse amor. A gente entra na frente. Então vamos observar isso em nós também. Isso não é dar, mas aprisionar. É a renúncia de toda preocupação em relação à dádiva que faz com que ela seja verdadeiramente dada. E é a confiança que faz com que a verdadeira doação seja possível. Vou ler novamente. É a renúncia a toda preocupação em relação à dádiva que faz com que ela seja verdadeiramente dada. Essa parte aqui, com certeza, é para os professores de Deus avançados nesse amor e nessa lembrança, porque estamos o tempo todo preocupados, preocupados com a nossa historinha, com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso trabalho. A gente quer sempre estar um passo à frente para tomar a decisão certa, para que a gente tenha paz, tenha felicidade, tenha tranquilidade. Mas a gente só pode encontrar isso do lado de dentro. E cada um é responsável para encontrar isso em si mesmo. Então, é a renúncia de toda preocupação em relação à dádiva que faz com que ela seja verdadeiramente dada. Então, o que nós vamos fazer? Cada expiação que nos for apresentada, nós vamos realizar a nossa função, que é reconhecer o que é ilusório e me lembrar do amor. Acabou aí, o resto a gente vai soltar. E vai entregar, e vai confiar em Deus, e vai confiar no Espírito Santo, e vai confiar nessa vida eterna que existe dentro do nosso filho, dos nossos pais, do nosso vizinho, do nosso cliente, seja o que for. Eu vou fazer a minha parte de me lembrar do amor e acreditar que tudo está certo. É a confiança que faz com que a verdadeira doação seja possível. Olha o quanto fala sobre a confiança nesse texto. A cura é a mudança mental que o Espírito Santo, na mente do paciente, está buscando para ele. A cura é a mudança mental que o Espírito Santo, na mente do paciente, está buscando para ele. E é o Espírito Santo, na mente do doador, que lhe dá a dádiva. Como é possível perdê-la? Como pode não ter efeito? Como pode ser desperdiçada? A casa do tesouro de Deus nunca pode estar vazia. Se uma dádiva estivesse faltando, ela não estaria plena. No entanto, a sua plenitude é garantida por Deus. Nesse caso, que preocupação pode ter um professor de Deus em relação ao que acontece às suas dádivas? Dadas por Deus a Deus. Quem nesse intercâmbio santo pode receber menos do que tudo?
Que profunda essas afirmações. Prestem atenção novamente, abra o teu coração, feche os teus olhos e sinta essa confiança em cada palavra que está sendo dita aqui. A cura é a mudança mental que o Espírito Santo na mente do paciente está buscando para ele. E é o Espírito Santo na mente do doador que lhe dá a dádiva. Então, a cura pode ser ali para o teu filho, para o teu esposo, para o teu cliente, para o teu vizinho, seja o que for, para você mesmo. É o Espírito Santo em você que está te lembrando dos equívocos da tua mente, certo? Está te mostrando ali. Então, a vida te traz outros professores de Deus para que você se lembre. Nós vamos nos conectar com pessoas que já se lembrou da verdade. Os companheiros fortes, como diz aqui no livro. Eu, por exemplo, para mim estar aqui hoje falando com vocês, a minha trajetória, eu passei por muitos professores de Deus e continuo passando, me conectando com muitos que me fazem lembrar dessa verdade. Então, no momento que eu me encontro, eu lembro de pedir muito, me mostre a verdade. Então, eu estou disponível aqui. E eu me encontro com alguém que já se lembrou dessa verdade. Ali acontece a cura. Eu estou solicitando a mudança de percepção. Então, eu irei receber. É o Espírito Santo da mente do doador que lhe dá a dádiva. Como é possível perdê-la? Como pode não ter efeito? Como pode ser desperdiçada? A casa do tesouro de Deus nunca pode estar vazia. Se uma dádiva estivesse faltando, ela não estaria plena. Então, essas perguntas questionam a nossa confiança, tá? Já aconteceu comigo também nessa trajetória de questionar: será que é assim mesmo? Será que essa pessoa pode se lembrar? Será que essa pessoa vai se curar? Será que fulano tem jeito? A gente costuma brincar, né, e falar que às vezes fulano só na próxima encarnação, esse aí vai ter que nascer de novo, esse aí não tem jeito. Falta de confiança. Falta de confiança na verdade. Porque a única coisa que existe em nós é o amor. Mas se por um momento eu não confio nesse amor, eu acredito que o outro está tomado ali por uma raiva, por um medo, por uma ignorância, eu não estou vendo o amor. Eu não estou vendo Deus nessa pessoa. Que fulano é muito fraco emocionalmente. Não tem estrutura emocional para lidar com o problema. Não vai saber resolver isso daqui. Foi muito, sei lá, foi muito mimado, né? Não sabe resolver as coisas da vida. A gente coloca tanto rótulo, tanto empecilho, tanta separação nas pessoas. Mas por que eu coloco isso? Porque, em primeiro lugar, eu não tenho confiança desse amor. Por isso, eu enxergo que o outro também não tem. Quantas vezes eu já não fiz isso? Às vezes me pego fazendo. Ah, porque fulano não adianta não. Fulano, não adianta nem eu falar. Não vou nem falar de um curso em milagres com fulano, porque não vai ter capacidade de entender. Quanta arrogância. Então, nós precisamos dar um passinho para trás e nos lembrar que a nossa única função é ser a extensão deste amor. É o único papel, é a única coisa que nós temos que fazer. Eu me coloco para ser um canal desse amor e eu confio nesse amor. E o resto é o próprio amor em nós que irá fazer. Não é a Bruna, não é a Cláudia, não é a Claita, não é ninguém. É o próprio amor em nós, essa própria vida eterna em nós que tem capacidade o suficiente para se expressar de diversas formas. Então, como é possível perdê-la? Como pode não ter efeito? Como pode ser desperdiçada? A casa do tesouro de Deus nunca pode estar vazia. Se uma dádiva estivesse faltando, ela não estaria plena. No entanto, a sua plenitude é garantida
por Deus. Nesse caso, que preocupação pode ter um professor de Deus em relação ao que acontece às suas dádivas? Dadas por Deus a Deus. Quem nesse intercâmbio santo pode receber menos do que tudo? Que profundo esse texto. Jaque, seja bem-vinda. Chegando no finalzinho, assiste gravada depois. Eu acabei de ler aqui. A cura é certa. É um daqueles textos que confronta demais o nosso ego e nos faz nos lembrar o tempo todo do quanto o professor de Deus precisa ter essa confiança no amor e nada mais. O quanto que isso exige realmente um soltar das nossas percepções, do mundo que criamos para nós. Na semana que vem, a Clayton já vai estar aqui com a gente. Nós vamos ler A Cura Deve Ser Repetida. Mais um texto muito interessante, porque aqui a cura é certa. Nós observamos que quando temos essa confiança e confiamos nesse amor, a cura é sempre certa. Só que essa cura é certa não tem nada a ver com as exigências do nosso ego, aquela ansiedade do nosso ego de ver essa cura no corpo físico, ou uma solução resolvida imediatamente. Eu só preciso me lembrar que a ilusão é ilusão e que o amor é eterno e imutável. Essa é a função do professor de Deus e desta forma a cura é certa. Então, espero vocês na semana que vem para a gente continuar aqui nos aprofundando sobre a cura. Já vou deixar salvo aqui no feed. Cláudia, obrigada pela tua presença. Jaque, Clayton entrou aqui um pouquinho também. A todos que vão assistir gravado. E nos vemos amanhã nas práticas do livro de exercícios. Vamos para a lição 318. Gratidão, meninas. Um bom restinho de noite aí para vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.